Eu quero convidá-la para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação nessa manhã que o Senhor nos deu. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Esse é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler a partir do verso 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 2. Leremos a partir do verso 13. Estamos, de acordo com o calendário litúrgico, no período após a Epifania. Epifania acompanha a liturgia da igreja cristã, comunicando a ideia de manifestação. Nesse tempo, a igreja reflete acerca da manifestação de Jesus Cristo enquanto Messias, enquanto o Filho de Deus. Hoje nós vamos meditar acerca desse trecho muito curioso do Novo Testamento. Mateus 2, a partir do verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. O império contra-ataca. Não, essa não é uma referência ao segundo filme da trilogia original de Star Wars. Essa é uma referência ao fato de que Herodes não pôde tolerar um rival. Aliás, o império nunca pode tolerar um rival. Qualquer ameaça fará o império contra-atacar. A passagem registra os eventos posteriores à visita dos magos que vieram do Oriente para adorar e honrar o recém-nascido rei dos judeus. Depois do encontro com o menino Jesus, os magos foram, de acordo com o verso 12, por divina advertência, prevenidos em sonho, a não voltarem para Herodes, visto que ele pretendia executar o recém-nascido rei dos judeus, assim que recebesse informações acerca da sua localização exata. Antes de avançarmos, é bom pararmos um pouquinho para fazermos algumas considerações acerca do Evangelho de Jesus segundo Mateus.
Esse evangelho possui algumas características que apontam para a sua singularidade. O evangelho de Mateus é metódico. O evangelista foi muito metódico, muito organizado na apresentação do seu material. O evangelho de Mateus também caracteriza-se por ser voltado para trás, ou seja, voltado para o Antigo Testamento e para as muitas referências do Antigo Testamento que se cumpriram plenamente em Jesus Cristo. Além de ser voltado para trás, o evangelho de Mateus também é voltado para frente, pois trata do presente e do futuro, revelando a vontade de Deus para o seu povo. Finalmente, uma última característica do evangelho de Mateus é que ele é hebraístico, ou seja, caracterizado pelo espírito, pelo costume, pelas tradições dos judeus. Nesse texto nós encontramos diversas lições, e eu quero destacar algumas delas. Em primeiro lugar, aprendemos aqui acerca de direção. José foi um camarada direcionado pelo Senhor. Eu também desejo ser direcionado, guiado, orientado, presidido e conduzido pelo Senhor. Você também deseja isso. É por isso que você veio aqui. Nós queremos a direção do Senhor. E como é que o Senhor nos dirige? Bem, no caso de José, Deus lhe deu sonhos. José é um sonhador. E isso nos faz lembrar de outro José sonhador da Bíblia. Refiro-me ao filho de Jacó e de Raquel. No primeiro sonho de José, registrado pelo evangelista Mateus, o anjo anunciou para Maria, ou melhor, o anjo anunciou para ele que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. No segundo sonho, também há uma angelofania. O que é isso? A aparição de um anjo, no caso foi um sonho, mas que o anjo apareceu, e falou com José dizendo aquilo que lemos no verso 13, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O anjo revela pela primeira vez no texto a verdadeira motivação de Herodes. Herodes disse que queria adorar o recém-nascido rei dos judeus, mas na verdade ele queria eliminá-lo. Ou seja, o texto revela a verdadeira, a real motivação de Herodes ao convocar os principais líderes judeus e ao conversar com os magos. A direção divina, meus irmãos, é muito acessível e muito clara no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. O evangelista faz referências a diversos sonhos, como forma, como meio de revelação da vontade divina. Por exemplo, nos capítulos 1 e 2, José sonhou. No capítulo 2, os magos sonharam. Lá no final do Evangelho, no penúltimo capítulo, no capítulo 27, a esposa de Pilatos tem um sonho. E isso nos provoca a seguinte pergunta, a seguinte reflexão. Por que os sonhos eram tão significativos no passado e hoje não são mais? Você não ouve do púlpito dessa igreja a orientação para se direcionar por intermédio dos sonhos que você recebe. Nós não damos, nós não entregamos essa orientação, porque não podemos fazer isso. Por que José sonhou? Por que José foi orientado por Deus por meio dos sonhos e nós temos reservas em relação a isso? Meus irmãos, outrora, Deus falou de forma variada, fragmentada e progressiva. Um dos métodos pelos quais Deus revelava a sua vontade eram os sonhos. Nesses dias, porém, nesses últimos dias, porém, como lemos lá no início da epístola aos Hebreus, Deus nos falou de uma vez por todas através de Jesus Cristo. Por intermédio da obra, por intermédio do ministério de Jesus Cristo,
Tudo quanto o Senhor queria nos revelar, Ele já o fez. De sorte que hoje somos orientados pelo Senhor por meio da Escritura, por meio da sua palavra. A lição a ser assimilada pelo povo do Senhor nessa manhã é a seguinte: devemos procurar sempre a direção e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Procure a vontade de Deus para a sua vida, e o Senhor já revelou sua vontade na Escritura. Recorra à Escritura. A primeira lição dessa manhã, direção. A segunda lição dessa manhã é a lição da prontidão e da obediência. Deus falou com José através de um sonho, e como é que ele reagiu? Qual foi a resposta de José? O verso 14 responde: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José responde com obediência. José responde com prontidão. José está disponível, liberado e interessado em realizar e executar a vontade de Deus para a sua vida e também para a sua família. A repetição no verso 14 de grande parte da instrução do anjo, já registrada no verso 13, destaca a obediência de José. A intenção do evangelista, repetindo a instrução que já fora oferecida anteriormente, é mostrar a obediência de José. Já a expressão tomou de noite enfatiza a urgência e a gravidade da situação. José saiu às pressas. Foi essa a forma pela qual o Senhor preservou aquela família. Chama a sua atenção para o fato de que José não esperou amanhecer. Às vezes a gente recebe uma ligação à noite, ou a gente passa mal à noite, e o que a gente faz? Eu vou esperar amanhecer. José não esperou amanhecer. José também não esperou virar o mês. José não esperou fechar a fatura do cartão de crédito. José não orou implorando por um sinal de Deus para que Deus confirmasse a sua vontade para ele. José também não precisou conversar com uma outra pessoa. José recebeu uma instrução e tratou de obedecer, e logo, e depressa. Às vezes a gente até sabe o que o Senhor quer para nós. Por exemplo, numa situação de inimizade, numa situação de discórdia, Deus quer que você se reconcilie. Não precisa pedir sinal para Deus. É isso que o Senhor quer. Não precisa conversar com outra pessoa. Deus já revelou o que quer para você. José recebeu uma instrução e tratou de obedecer apressadamente. Ele não deixou para amanhã. Ele não resolveu deixar para o próximo ano. No próximo semestre, essa vai ser a minha meta. Meus irmãos, a orientação de Deus através do anjo foi para José e sua família se dirigirem para o Egito. Embora o Egito estivesse sob domínio romano desde o ano 30 a.C., Herodes não governava lá, de sorte que a família sagrada estaria protegida no Egito. E o evangelista Mateus viu nisso o cumprimento da profecia de Oséias, capítulo 11, que nós lemos minutos atrás em nossa liturgia. Mateus cita Oséias 11, no verso 15, do Egito chamei o meu filho. A citação do profeta Oséias parece ter a intenção de sugerir que Jesus era um segundo Moisés, maior que o primeiro. Como Moisés foi chamado para ir ao Egito e libertar Israel, Jesus foi chamado do Egito a fim de salvar a humanidade. O evangelista Mateus descreve Jesus saindo do Egito como que revivendo a experiência do primeiro
Êxodo. A terceira coisa que a gente aprende com o texto, a terceira realidade que o texto apresenta para nós é a triste e trágica realidade da depravação. Herodes, enganado pelos magos, reagiu. E ele reagiu ordenando a execução de todos os meninos de Belém e arredores com idade inferior a 2 anos de idade. Coisa trágica. A reação de Herodes foi absolutamente violenta, agressiva, desproporcional no sentido de que afetou gente inocente e que não tinha nada a ver com a história, e ao mesmo tempo proporcional, no sentido de ser compatível com o seu comportamento, visto que Herodes sempre foi um camarada de excessos. Herodes, denominado o Grande, teve ascensão e carreira meteóricas. De governador da Galileia, tornou-se rei da Galileia, Judéia e Samaria. Sua carreira foi marcada por inflexível lealdade a Roma, magníficos empreendimentos arquitetônicos e hostilidades contra a sua própria família. Herodes mandou executar 2 de suas 9 esposas. E ele também ordenou o assassinato de 3 de seus filhos por apenas suspeitar de traição. A ordem dada é cumprida. Os soldados de Herodes entram nas casas e, com as suas adagas afiadas, matam os pequenos. Que tragédia, que tristeza, que miséria, que depravação, como o pecado escraviza, cega os homens e quão inconsistentes, violentos e corruptos eles se tornam. Não devemos imaginar aqui centenas de garotinhos sendo mortos, pois a cidade, a vila de Belém era muito pequenininha naquela época. Entretanto, a verdade é que qualquer assassinato, ainda mais um infanticídio, é coisa grave, é coisa feia e que revela o pior de nós, enquanto seres humanos. Naquele dia, houve choro, houve pranto, houve comoção, houve grande desespero em Belém. O evangelista Mateus interpretou isso como o cumprimento de outra profecia, Jeremias 31:15, citado no verso 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. O profeta Jeremias referiu-se originalmente aos homens de Efraim, Manassés e Benjamim, que foram chacinados ou exilados pelos assírios, pelos quais Raquel, já falecida, mas recuperada poeticamente à vida, chora ao ver o destino de seus netos, de seus descendentes. Raquel chora. A Raquel mencionada aqui é a esposa de Jacó, figuradamente, poeticamente considerada viva e triste pelo destino de seus descendentes. A aplicação feita por Mateus pode ter sido sugerida pelo fato de Raquel ter morrido justamente na região de Belém, enquanto dava à luz a seu segundo filho, chamado de Benjamim, conforme a informação que encontramos em Gênesis capítulo 35. Meus irmãos, o texto prossegue, e o evangelista nos informa que Herodes morreu. Herodes, o Grande, morreu. Até os grandes passam, só o Senhor é eterno. Herodes morreu. Pouco antes de sua morte, Herodes, ao compreender que era odiado pelos judeus, expediu uma ordem exigindo que os principais homens judeus comparecessem diante dele.
alguns líderes judeus compareceram e eles foram presos no hipódromo de Jericó. E a ordem de Herodes foi a seguinte: esses homens permanecerão mortos até a minha morte, porque quando eu morrer haverá pranto, se não por minha morte, ao menos em minha morte. Contudo, uma vez morto, a autoridade de Herodes cessou, de modo que o massacre pretendido não aconteceu. Herodes, meus irmãos, revela o estado do homem natural, pecador e sem Deus, rebelde, violento, depravado e capaz de maldade sobre maldade. Quarto e último princípio, quarta e última lição que aprendemos aqui com essa passagem é o princípio da compreensão e da maturidade. O evangelista registra José sonhando mais uma vez. José sonha pela terceira vez, e o anjo endereça a ele a mensagem que encontramos no verso 20. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. José, sempre obediente, sempre disposto a obedecer a Deus, fez conforme a orientação que recebeu. Tomou o menino e a sua mãe e regressou para Israel. Enquanto fazia isso, enquanto regressava a Israel, José recebeu a informação de que o filho de Herodes, chamado Arquelau, ascendeu ao poder e, por divina advertência, prevenido em sonho, o que aconteceu com os magos anos atrás, meses atrás talvez, no capítulo 2, enfim, por divina advertência prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Meus irmãos, esse episódio é um bom exemplo de como Deus conduz a vida de seus filhos. José sabia que sob o governo de Arquelau, ele não estaria mais seguro do que no tempo do governo de Herodes, de modo que foi para a região de Nazaré. O bom senso recomendou cautela e a fé pediu para que eles esperassem no tempo apropriado. Deus falou com José em sonho e ele partiu para Nazaré, onde viveu com a sua família. Pela terceira vez, nesse trecho, nessa perícope, Mateus conecta acontecimentos da vida de Jesus a situações previstas no Antigo Testamento. No verso 23, lemos: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazaré era uma cidade de pouca importância em Israel. O termo nazareno era, na verdade, um xingamento. Era expressão de reprovação. Isso fica muito claro quando recuperamos aquele primeiro diálogo entre Filipe e Natanael, registrado no quarto evangelho. Não é? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? A designação de Nazareno para Jesus aponta para o fato de que ele foi rejeitado e desprezado, tal como foi anteriormente profetizado por Isaías. Jesus Cristo, o Nazareno, aponta para o fato de que Jesus foi desprezado e rejeitado pelas elites da sua época. O fato é que Jesus cumpriu as Escrituras. Alcançamos o quarto sonho de José. E eu chamo a sua atenção para o fato de que no quarto e último sonho, o anjo, curiosamente, não precisou aparecer. A experiência da angelofania ocorre nos 3 primeiros sonhos. No quarto sonho, o anjo não apareceu. E a minha impressão é que não apareceu porque não precisou aparecer. Porque José já aprendeu muito com os últimos acontecimentos. O coração de José, meus irmãos, não amargou
por conta da experiência como refugiado político. Pelo contrário, as adversidades tornaram José mais maduro. Agora, ele não precisa da aparição de um anjo. Deus falou com ele, o bom senso lhe foi despertado e ele tomou uma decisão sábia e acertada. José amadureceu, o homem obteve compreensão mais larga e ampla das coisas. Amadurecer ou amargar. Essa é uma escolha que você deverá fazer na vida. Ninguém passa pela vida sem escolher uma dessas duas coisas. Ou você amarga e se torna uma pessoa chata, negativa e infeliz, ou você amadurece, ou você cresce. A despeito das dificuldades e tragédias da vida, na jornada da vida as pessoas decididamente precisam escolher entre amadurecer ou amargar. Alguns, com as lutas e perdas e desafios da vida, amargam. Outros tornam-se maduros. É o caso do apóstolo Paulo. Ele amadureceu com a vida. Quando lemos 2 Timóteo capítulo 4, ao se lembrar de que em seu primeiro julgamento pelo Império Romano, nenhum de seus irmãos compareceu para lhe apoiar, a opção de Paulo foi a seguinte: que isto não lhe seja posto em conta. Paulo toma emprestado termos do universo contábil da época para dizer: Senhor, não coloca na conta desses meus irmãos o erro deles em relação a mim. Eu os perdoo e desejo, Pai, que o Senhor os perdoe também. Paulo optou pela maturidade e é por isso que alcançou o final da sua vida cheio de relacionamentos. No último texto que saiu da pena do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, lá no finalzinho nós encontramos Paulo saudando diversas pessoas, como se despedindo delas. E Paulo tem relacionamentos não porque as pessoas corresponderam sempre às suas expectativas, mas porque ele aprendeu a perdoar. Paulo amadureceu. José amadureceu. E você? E eu? E quanto a nós? Estamos nos tornando mais maduros ou mais amargos?